Graça, paz e alegria, amados. O microfone hoje ele está meio atribulado. Fazia dias que ele não entrava em tribulação, mas hoje parece que ele está meio atribulado. Mas a gente vai repreender esse espírito contrário aí. Amém, queridos? Amados, nós estaremos hoje dando continuidade à nossa viagem, que é um estudo no livro de Marcos. E hoje nós temos uma parada especial. Jesus retorna à sua terra de infância. Coloque a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos proporciona de ouvir a tua palavra, Senhor. Sabemos, Deus, que um dia essa palavra, ela não estará mais no meio de nós. Mas enquanto ela estiver, Senhor, nós estaremos aqui prontos para receber. Fala, Senhor, com teus servos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Nós estávamos conversando antes ali fora com o nosso amado Menezes. E o Menezes vai programar um passeio especial para nós aí, maravilhoso. Ele não quis dar muitos detalhes hoje, porque ele vai estudar a situação. Mas tem um balneário especial que a gente vai estar lá prestigiando lá uma água deliciosa lá, em nome de Jesus, em breve. Qualquer coisa vocês vão depois conversar com o Menezes, que o Menezes vai estar programando tudo isso aí. O Rafael vai estar dando um apoio na logística desse passeio maravilhoso. Queridos, Marcos hoje vai trazer ali a sua visão, através das suas lentes. Marcos vai nos levar à terra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele retorna à sua terra. Isso está lá em Marcos capítulo 6, no versículo de número 1. O versículo de número 2, queridos, vai dizer que Jesus, ao chegar na sua terra, ele, num sábado, ele entra e passa a ensinar e o povo fica maravilhado. O versículo de número 3, que é o nosso versículo central, Marcos capítulo 6, versículo 3, todo mundo encontrou aí? Está todo mundo afiado? Amém. Aleluia, posso gritar aí para ler? É o 3. Marcos capítulo 6, versículo 3, um varão. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não convive conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Uma varoa agora, vamos lá. Amém, queridos? Amados, a gente tem que botar essa Bíblia para funcionar. Usar ela como uma espada. Que soldado é esse que não maneja a sua espada? Um dia desse eu assisti, queridos, no jornal, que um cabo da polícia, ele sacou o revólver e deu uns tiros no ladrão, errou todos os tiros. O ladrão deu 3 tiros, acertou os 3. Um cabo fraco, irmãos. Soldado que não pratica o exercício, ele está devagar. A Bíblia diz que uns discípulos voltaram com Jesus assustados, disseram: mestre, tem uns demônios que não querem sair não. E Jesus vai dizer para eles: vocês precisam praticar melhor essa palavra, e vai ser com jejum e oração, porque senão vocês estão quebrados. Então, amados, tem que começar a praticar isso aí. Praticar essa palavra mesmo, comer, esmiuçar ela. Pega a Bíblia, começa a rabiscar, rascunhar, dizer: vai ser por aqui o caminho. Botar para articular, botar para falar mesmo essa palavra, anunciar essa palavra, e aí você vai crescer, queridos. Eu sei que tem muitos que realmente são novos na fé, não tem muita prática, mas já tem uns que já tem um tempinho. Já tem um tempinho e já tem que começar a praticar essa palavra mesmo. Ensinar.
Jesus passou 3 anos e meio num ministério público ensinando 12 cabeças duras. 12 cabeças duras. Então vamos começar a praticar. Jesus chega na terra dele, aonde ele foi criado. Não era realmente a sua terra de nascimento, porque ele nasceu em Belém. E ele estava no interior, numa área chamada Nazaré. Jesus vai às praias de Nazaré. Imagino que lá, muito legal, a infância de Jesus deve ter sido maravilhosa. As praias de Nazaré, show de bola, queridos. Então Jesus está ali, no meio do seu povo e retorna agora, já anunciando o ministério público do Senhor. E Jesus ali operando milagres. E o povo, os mesmos que conheciam ele e sua família, a Bíblia diz que se escandalizaram quando viram Jesus ali operando milagres. Disseram: mas não é esse aí o carpinteiro, filho de Maria? E não é Tiago, Felipe, Tiago, Simão, Judas e José, seus irmãos? Não é esse aí o carpinteiro? Como é que agora ele veio com essa roupagem de profeta? Então Jesus vai pronunciar uma frase, queridos, que a gente conhece muito, mas com uma temática diferenciada. Jesus vai dizer que um profeta não tem honra na sua casa. A gente conhece esse ditado hoje aqui no Brasil, porque uma igreja mudou ele e disse: santo de casa não faz milagre. Mas Jesus vai dizer que um profeta não tem honra na sua casa. Então a nossa pergunta hoje é: o que as pessoas pensam a respeito de você? O que as pessoas dizem sobre você? Jesus, uma certa feita, perguntou para os discípulos dele o que o povo pensava a respeito dele. Não que ele quisesse saber, mas ele queria que os discípulos começassem a pensar e começassem a dizer o que eles sentiam mesmo a respeito do Senhor. E aí uns disseram: mestre, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. A galera aí fala um monte de coisa. Então Jesus pergunta: e vocês, o que dizem? Quem eu sou? Essa pergunta, queridos, nós precisamos fazer para nós também. O que o povo pensa ao meu respeito? Você já parou para analisar? Tem pessoas que dizem: olha, eu não estou nem aí para que o povo pense ao meu respeito. Tudo bem, por uma questão de consciência, legal. Mas e para aquelas pessoas que estão em volta de vocês? Talvez você mesmo não esteja muito preocupado, mas o que o povo, as pessoas falam ao teu respeito? Nós estamos no ano de 2022, eu creio que daqui a uns dias vocês vão receber na casa de vocês a presença de um recenseador, e ele vai fazer bastante perguntas para vocês, muitas perguntas. Às vezes nem nós mesmos estamos preparados para responder as perguntas do IBGE, mas se preparem que eles estão passando provavelmente por esses meses e vão fazer um recenseamento geral. Mas voltando ao nosso tema, eu não sei se você já parou e já se preocupou com isso. O que as pessoas elas dizem ao teu respeito, ao meu respeito? Um dia um cidadão disse: olha, eu não vou à igreja porque lá tem um pastor que é assim, assim, assado. O cara disse: não, está enganado, o pastor lá não é dessa maneira. Ele disse: é assim. Não é. Ele disse: como é que é o pastor? Isso é um que fica de paletó lá na porta, todo. Ele disse: não, aquele não é o pastor, aquele é o diácono, rapaz.
Aliás, ele não é nenhum diácono, ele é o irmão lá que está frequentando a igreja. Eu tinha um amigo que ele, um dia, um cara bem presença, um cara que gostava de andar todo padronizado, todo no perfil, e um dia ele chegou na casa de uma pessoa, e ele bateu na porta, e veio uma garotinha lá, atendeu ele lá, uma criança, mais ou menos uns 10 anos de idade, e ele perguntou: cadê tua mãe, teu pai? Ela disse: está aí. Aí a garotinha foi correndo e chamou: mamãe, tem um velhinho aqui chamando a senhora. Puxa vida, ele disse: rapaz, naquele dia eu entendi que eu estava realmente velho, já estava envelhecendo, porque ninguém nunca tinha me chamado de velhinho. E aquela criança ali veio me revelar quem eu de fato era, um velhinho. E ele se tocou, porque ele era todo playboy, andava com óculos e tal, motocicleta, mas ele esqueceu que uma criança, ela revelou o caráter dele, um velhinho. E aí, daí para frente, ele resolveu assumir que ele realmente era um velhinho. Ele não era aquele playboy que ele achava que ele era. Então, muitas vezes a gente precisa ouvir o que a pessoa pensa ao teu respeito. Jesus, ao chegar naquele local, a galera logo foi para cima, disse: não, esse aí, o carpinteiro, esse aí, o que fabricava aqui os móveis, como é que agora ele vem com esse papo de profeta para cá? E a Bíblia diz que o povo ali, os da casa de Jesus mesmo, caíram em cima dele ali sem pena. E o que ele fez? Ele se retirou, queridos, e foi visitar, sabe quem? Quem queria ser visitado. Foi curar quem queria ser curado, queridos. No capítulo anterior, não sei se vocês lembram, Jesus vai expulsar ali uma legião de demônios, e os demônios, eles se precipitam ali nos porcos. E o que o povo da cidade fez? Vai embora daqui, que o Senhor não é bem-vindo aqui. E Jesus foi brigar, bateu o pé, questionou, fez greve, chamou a polícia. Não, o que ele fez? Foi embora, queridos. Porque o evangelho é assim. Jesus, ele não vai entrar aonde você não permitir. Ele vai caminhar com você até onde você quer ir. Onde você disser que não quer ir, também ele não vai te obrigar a ir além do que você quer ir. Esse é o Jesus que talvez nós não conhecemos. Muitas vezes a pessoa fica estressada, fica com raiva: não, porque eu vou fazer isso, eu tenho liberdade para isso, eu tenho liberdade para aquilo. Calma, queridos. Jesus só vai aonde aquele indivíduo quer. Aonde ele não quer, Jesus não vai. E a Bíblia diz que Jesus saiu daquele local e foi visitar outras cidades ali próximo. Viu como Jesus é bom, queridos? Não houve violência. Não quer, amém. Ele foi visitar quem queria ser visitado. É muito comum você bater numa porta aí, e você vai visitar uma pessoa, e você até pergunta se ele conhece Jesus, ele diz que conhece. Não, ele ouviu falar. E você tenta levar uma palavra para ele diz que ele não quer, porque ele já frequenta uma igreja. Na verdade, ele não sabe nem o que é a igreja, mas ele diz: eu frequento a igreja, eu estou apressado, eu estou com isso. Ele não aceita que Jesus entre na casa dele. E aí ele tem inúmeras razões para dizer para você por que ele não aceita. Ele tem inúmeros motivos, na verdade, razão não, motivos. E ele vai dizer que ele não quer aquele momento. Muitas pessoas ficam estressadas: mas se acontecesse isso, não precisa isso, queridos. A Bíblia diz que aquela casa que não te receber, sai dali e bate a sandália dos teus pés e pronto, e acabou. Funciona dessa maneira. Jesus caminha até onde a pessoa quer. Se você não quer, se a pessoa não quer Jesus, ele não vai caminhar além do que você quer. Ele diz: olha, eu estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entro e ceio contigo.
Quem vai abrir a porta? Quem é que tem que abrir a porta? Nós. Jesus só vai entrar na tua casa se você permitir, queridos. Se você não permitir, ele também não vai entrar. Também depois não chora. Ah, pastor, lá em casa é o inferno, é isso, é aquilo, e pá, e tal, e aquela conversa que a gente já está acostumado a ouvir. Mas o que as pessoas pensam ao teu respeito? Pastor, lá em casa não dá para fazer uma célula, pastor, e fica ali bem assustado. Não dá para ter um grupo ainda, pastor, né? Mas ele não diz o porquê. Por que as pessoas pensam ao teu respeito o que elas pensam? Talvez as pessoas pensem a respeito de você aquilo que o teu exterior ele demonstra. Tem um médico brasileiro chamado Laí Ribeiro, que ele diz que se você conversa 5 minutos com a pessoa, ela pergunta: o que tu faz na vida? 5 minutos uma pessoa olha para ti e diz: o que tu faz na vida? E você vai definir o que você realmente é. Talvez alguém pergunte para você: escuta, quem é você? E o cara diz: olha, eu sou advogado. Então, não, eu não estou perguntando o que tu trabalha, em que tu trabalha. Estou perguntando: quem é você? Eu sou o doutor. Não, eu não estou perguntando a tua graduação. Eu estou perguntando: quem é você? Silvio Santos, ele disse que num prédio onde ele morava, havia um homem lá no 6º andar, que ele era um homem que tinha era um maestro e um grande conhecedor de música. E as pessoas, quando chegavam lá no prédio, elas não perguntavam: escuta, o maestro fulano de tal, ele está aí no prédio? Não. Ninguém nem sabia quem era o maestro fulano de tal. Mas os camaradas diziam assim: olha, escuta, o careca lá do 6º andar está lá. O careca do 6º andar, ele se encontra. Talvez as pessoas não conheçam você, e eles começam a avaliar e começam a te depreciar. Dificilmente uma pessoa vai passar as tuas características positivas. Ele geralmente vai te passar características depreciativas. E ele vai dizer: olha, é o fulano de tal, o Zezinho, o Joãozinho. Ele vai entrar numa de depreciar o teu caráter. Por isso é importante, queridos, nós estarmos preparados, porque tem pessoas que eles não estão preparados. Eles muitas vezes têm algum tipo de problema mesmo com relação a esse tipo de coisa. Alguém vai dizer: olha, é o neguinho ali, o fulano de tal, e ele já se sente magoado. Ele está na igreja há 20 anos, mas alguém diz para ele: olha, é o neguinho lá da igreja, fulano de tal, aquele que tem a cabeça cabelo bem cheinho, e ele fica triste, e aí ele entra numa neura e entra numa depressão profunda, porque ele não está liberto, queridos, não está liberto. Jesus não entrou em depressão, não ficou estressado, não amaldiçoou o povo, não teve nada disso. Simplesmente ele disse: olha, o povo não me quer, eu vou bater em retirada e vou procurar quem realmente quer. Só que nem todos nós estamos preparados para isso. Talvez você entre no ambiente, alguém não te cumprimenta porque ele não te enxergou, ou talvez porque ele estava muito com atenção em alguma outra coisa e você já se sentiu machucado. Sai, fulano não falou comigo, acho que está de mal comigo, fulano me rejeitou aqui, e aí ele já cria uma raiz de amargura no coração dele.
Talvez alguém te olhou diferente, você é uma pessoa que tem certas posições políticas, ou sei lá, de ideias, ou comportamento não é de acordo com o mesmo pensamento daquela outra pessoa, e aquela pessoa te olhou e tu já pensou, ele está me julgando pelo meu comportamento, pela minha cor, pela minha raça. E aí ele entra numa depressão, chora, ele entra numa depressão profunda e some. Cadê o irmão? Sumiu, pastor. E aquilo ele vai guardando no coração dele. Somos julgados todos os dias, queridos. Todos os dias da nossa vida que nós acordamos, até o nosso dormir, nós somos julgados muitas vezes. E também julgamos muito, também não podemos esquecer. Julgamos e somos julgados. Então nós, como servos de Deus, queridos, nós precisamos estar sempre preparado e sempre fazer essa pergunta: o que o povo pensa ao nosso respeito? O que o povo pensa ao meu respeito? De repente ele pode estar tendo uma ideia bem diferente, ele pode estar tendo uma ideia totalmente contrária à minha personalidade, totalmente diferenciada, mas ele criou aquilo na cabeça dele. E como um servo de Deus, é necessário que a gente faça a diferença no meio do povo, não ser diferente. A gente já falou isso várias vezes, não é ser diferente. Somos todos seres humanos, querido. Somos seres espirituais vivendo aqui uma experiência material. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Somos todos passageiros. Todos estamos no mesmo barco. Preto, branco, amarelo, índio, azul, gay, lésbica. Todos estamos no mesmo barco. Todos, pastor, todos. Chinês, japonês, coreano, brasileiro, venezuelano, todo mundo está no mesmo barco, queridos. Somos iguais. Somos seres espirituais, feitos à imagem de Deus, vivendo aqui uma experiência material na terra, e que tem prazo de vencimento. O problema é que muitos não acordaram ainda e acham que vão viver para sempre. Eu vou morrer, mas vai ser quando eu estiver bem velhinho. Amados, a Bíblia diz que nós não podemos acrescentar 1 centímetro sequer ao nosso dia, queridos. Portanto, é necessário que nós estejamos aqui preparados. É necessário que nós estejamos preparados para essas coisas, porque elas acontecem na nossa vida. E você não pode se abater. Não pode se abater. Porque hoje você já é lavado, já é comprado, remido pelo sangue de Jesus. Então essas coisas, elas não vão mais te afetar. Pastor, ali é o velhinho, é o gordinho, é o negrinho. Ninguém quer saber disso mais, queridos. Essas coisas não nos afetam mais. Talvez no passado isso já afetou muito, mas a gente precisa ter essa consciência hoje. Talvez, se alguém perguntar o que o povo pensa a seu respeito, talvez muitos ainda se sintam magoados, machucados. Talvez muitos ainda se sintam lá atrás, lá no passado. Talvez muitas pessoas ainda se apresentem da forma como elas pensam que elas são. E você pergunta para uma pessoa: quem é essa jovem? Pastor, essa jovem foi aquela que foi estuprada há mais de 2 anos. Não estou perguntando o que aconteceu com ela, estou perguntando quem é ela.
Ah, ela é a que mora lá na última rua do Vale do Cemitério. Não, não. Eu não estou perguntando onde ela mora. Eu estou perguntando quem é ela. E quando nós, queridos, quando nós começamos a entender quem é aquela pessoa e não o que ela faz ou onde ela anda, você vai começar a entrar no campo de Deus. Ela é uma serva do Senhor, que foi comprada por um preço muito alto, que foi lavada, remida no sangue de Jesus. O que passou da vida dela, o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor lançou no fundo do mar e nunca mais vai se lembrar. É assim que funciona, queridos. A matemática de Deus, ela é assim que funciona. O problema é que às vezes muitos não acordaram ainda para isso. Eles ainda apontam para as pessoas como se aquela pessoa fosse um alienígena, fosse alguém de outro planeta. Ah, pastor, aquele ali não é o fulano de tal. É um servo do Senhor, queridos. É um filho de Deus. Filho do Senhor, Todo-Poderoso. Ele é igual a você, é um semelhante a você. Você não é mais do que ele em absolutamente nada. O professor Enéas vai dizer que a diferença de um zelador de um prédio para um astrofísico a diferença é de conhecimento e mais nada. É um mero conhecimento, queridos, e mais nada. Todos nós somos iguais, querido. Todos nós, a Bíblia diz que todo ser humano, ele vai passar diante do Senhor e vai dobrar os seus joelhos e vai confessar que o Senhor Jesus é Deus, queridos. Todos nós. Então esse papo, essa conversa toda de que a pessoa é depreciada, quando alguém tenta te depreciar o teu caráter, tenta depreciar a tua pessoa, por ele achar que ele é algo melhor do que você, esqueça isso aí. Porque aquele camarada, ele não passa de um tolo, de um bobo, porque ele é igualzinho a você. Todos nós somos iguais, queridos. Temos a mesma estrutura física, espiritual. Viemos do mesmo local e vamos para o mesmo local. Quando nós nos conscientizarmos dessas coisas, certamente nós iremos estar mais libertos, queridos, mais livres. Jesus chega na sua terra, volta para a sua terra. Imagina ali Jesus com uma alegria muito grande, revendo ali alguns amigos de infância, pessoas queridas, que talvez trabalharam com ele, porque disseram, não é ele o carpinteiro. Talvez muitos que conheciam ele ali, abraçaram ele ali, viveram com ele, foram pessoas comuns ali, e quando ele retorna, em meio àquela alegria, ele encontra muitos olhares estranhos, dizendo, mas não é esse aí o carpinteiro? E não é Maria, sua mãe, Tiago, seu irmão, José, Judas, Simão? Queridos, talvez você volte na sua casa, talvez pessoas do meio da sua casa mesmo, ele vai olhar para você com um olhar diferente. Mas a obrigação é nossa, queridos, de não levar em consideração esse tipo de comentário. E muito pelo contrário, abençoar aquelas pessoas. Dever nosso como cristãos, orar por eles. Abençoar esse povo, porque a nossa missão aqui foi arregimentar esse povo para o Senhor Jesus. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância desse povo, queridos. Por isso é dever nosso ali sempre levar uma palavra para ele de transformação.
E lembrar que Jesus só vai caminhar até onde a pessoa quer. Se ele não quer, então Jesus não vai caminhar com ele. Deixa ele quieto. Um dia ele vai despertar o amor de Deus na vida dele. A gente já viu vários testemunhos de pessoas dizendo: olha, pastor, irmão, eu era assim, assim, assado, mas um dia eu tive um encontro com o Senhor e Ele mudou a minha sorte, a minha vida, mudou os meus caminhos. Oh, França, eu passei tanto tempo andando atrás de igreja em igreja, eu não via resultado na minha vida, não mudava nada. E um dia, em tal lugar, eu tive uma experiência com o Senhor. Sabe o que é isso, queridos? Igreja não vai mudar, não vai fazer nada, queridos, porque não está na igreja, mas está em nós. Somos nós que temos que decidir, somos nós que temos que tomar iniciativa, parte de nós, queridos, não parte de igreja, não parte de templos, parte de nós, do fundo do nosso coração. Quando nós queremos que o Senhor identifique nós, aí sim o Senhor vai nos identificar. Quando você estiver disposto a abrir o seu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, mas isso é de todo o coração, não dá para ser de palavras. Esses dias eu estava lendo uma reportagem numa revista e tinha um cidadão agitando uma multidão, dizendo para eles que o milagre deles ia acontecer, que o Senhor tinha ouvido o clamor deles e que tinha enxugado lágrimas e que contratos iam ser assinados, e estava animando aquele povo. E o povo estava num delírio explosivo, queridos, ali, todo mundo querendo. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: lágrimas serão colhidas, orações serão ouvidas quando nós declaramos, fazemos declarações para o Senhor e liberando perdão. Quando nós começamos a liberar perdão, quando nós começamos a perdoar, quando nós começamos a reconhecer as nossas dívidas, as nossas transgressões, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, a Bíblia diz que os céus se alegram, queridos. Aí sim, aí eu acredito no milagre. Quando você rasga o coração, se quebranta diante de Deus e começa a orar, e você desejar a alegria na vida do teu irmão, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Jó sofreu, queridos, muito, muito. Sofreu o que um homem quase natural é incapaz de sofrer, mas a Bíblia diz que a sorte de Jó, ela começou a mudar no dia que Jó começou a orar pelos seus inimigos, pelos seus amigos, começou a liberar perdão. Jó, a sorte dele foi mudada. E olha que Jó não era pastor, Jó não era sacerdote, Jó não era doutor, Jó era adorador, queridos. Então, no dia que nós estivermos com o coração aberto, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero uma mudança para a minha vida, tenho certeza que o Senhor vai ouvir a tua voz. Tenho certeza que o Senhor vai começar a colher essas lágrimas, vai começar a aceitar essa oração. E queira Deus, amados, oxalá que o Senhor queira realmente fazer essa grande obra, e que o nosso coração esteja preparado para receber essas obras que o Senhor quer fazer na nossa vida. Porque não adianta o Senhor querer e nós rejeitar. Jesus quer fazer uma grande obra, mas o povo rejeita o Senhor, então ele não vai. Ele só vai aonde você quer. Se você disser: Senhor, eu quero, eis-me aqui, Senhor, me usa, eu quero mudança para a minha vida, o Senhor vai contigo. Semana passada nós falamos de Jairo. Jairo era um sacerdote e se lança aos pés do Senhor contra tudo e contra todos, porque ai de Jairo que os outros sacerdotes soubessem que ele estava naquela situação ali, se lançando aos pés de um profeta.
Mas Jairo vai lá e diz: Senhor, vai até a minha casa, porque a minha filha está ardendo em febre. Coloca as tuas mãos sobre ela e ela vai viver, vai melhorar. Jesus não perguntou se Jairo era branco, preto, gay, ladrão, quis saber de nada. Ele disse: eu vou. E foi, queridos. E foi, é assim que funciona, é simples. Nós é que procuramos dificultar a situação. Nós é que procuramos complicar a vida dos outros. O cara diz: pastor, não vá não, que é ladrão, pastor. Mas e o que tem a ver se ele é ladrão? Pastor, não vai porque esse camarada ele não merece. Ninguém merece, queridos. Se tivesse alguém aqui na terra que merecesse alguma coisa, Jesus não teria vindo pagar o preço. A Bíblia diz que Jesus veio porque ele não encontrou um sequer que pudesse se colocar na brecha. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, querido. Que Deus possa resplandecer sobre nós a sua luz, nos dê a paz. Que nós possamos viver como servos de Deus. Amanhã é segunda-feira, pela manhã nós temos um dia a enfrentar, um dia que nós vamos transpor, queridos. Que o Senhor possa nos lembrar pela manhã que nós somos servos do Senhor. Que nós possamos levantar pela manhã e cantar um cântico ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, meu Deus, e transforma esse dia e muda a minha sorte, Senhor, e guia-me, Senhor, nos teus caminhos, nas tuas veredas, meu Pai, e não aparta de mim, Senhor, o teu Santo Espírito, porque um morto ele não pode te louvar numa cova, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Feche seus olhos.